Só comentando aqui, que eu gosto sempre de falar, se vocês forem no vídeo de previsões numerológicas para 2022, o Yubi fala exatamente, gravado em outubro de 2021, a gente lançou em dezembro, o Yubi fala que o ano 6 era um ano de grandes chances de reorganização de blocos, e a história de blocos entre países ia estar marcante. Aí a gente até falou, tem risco de guerra? Tem. Aí você até colocou que achava que o risco maior era no final do ano, ou seja, no final do ano pode ser um período tenso de novo, né? Mas Sim. que isso era um tema que ia percorrer o ano todo. Então, assim, é uma coisa que a gente vai lidar, né? Um tema que a gente vai lidar o ano todo, né, Yubi? Agora, com relação a país, boa essa pergunta, Carol. O 6 está muito associado a grupos, né? A grupos de mesmos ideais ou mesmos interesses. O que isso quer dizer? Então, blocos podem ser a formação de novos blocos, tipo países se aliando a outros países, mas com a tendência a se chocar com outros blocos, tipo o Mercosul, né? Então, aquela questão da Inglaterra saindo, né, o Brexit, é algo que pode acontecer, que então essa mudança de blocos, essa mudança, seja a criação, seja a separação, seja a saída de algum país, de algum bloco, se ligando a outros para formar outros blocos, então tudo isso pode acontecer bastante. E é plenamente possível também o conflito acirrado entre as nações. Torço para que não haja algo como uma guerra, mas existe a possibilidade, existe sim. Você vai assistir agora uma análise astrológica dessa situação que a gente está vivendo de guerra na Ucrânia, desse conflito. A gente estava gravando as previsões dessa semana e viu que é uma semana que pode mexer muito com questões relacionadas a essa região, então a gente criou um vídeo específico para você, com uma análise para você entender tudo que pode estar vindo por aí, se preparar, e também para quem mora ali perto da região também estar mais alerta e tomar as medidas de segurança necessárias. Então, vamos assistir agora esse bate-papo com a astróloga Vanessa Tuleski e o astrólogo Yubi Miranda, analisando a situação da guerra da Ucrânia. Vamos lá? O principal desse coletivo turbulento é que Vênus e Marte estão numa tensão com Urano. E quando nós temos aspectos tensos com Urano, existe uma tendência imprevisto, acidente, mudança de planos, muita agitação. E lembrando que a gente começa a semana ainda com a lua cheia, que é a lua que tem maior reverberação. Eu estou rindo de nervoso aqui, que a gente vai falar de guerra, mas a gente tem que falar, tentar manter o nosso equilíbrio, o nosso centramento, para a gente não sucumbir a essas notícias. Então, mas para a gente também não ser pego de surpresa e não dar aquele desespero. Você enxerga alguma mudança nessa questão, Yubi, como eu falei? Você usou uma palavra que chamasse, vai ter alguma virada, eu acho que vão ter várias viradas, porque a cara de Urano, de aspecto com Urano, ainda mais que de Aquário também, né? Onde Vênus e Marte se encontram. Então vão ter muitas surpresas, inesperados, né? Vão ter viradas, o radicalismo está maior, porque o próprio Marte, né, junto com Vênus em Aquário, que é um signo que tem um lado muito radical, né, de defender um ideal, levantar uma bandeira. Então, isso serve para a guerra quanto para cada um de nós. A gente vai estar mais exaltado, mais fervoroso naquilo que a gente acredita, nos ideais que a gente defende. Então, por isso, a gente pode estar brigando mais por esse ideal. Ainda tem o estopim do Urano, que só é mais lenha na fogueira. A gente fica mais radical, a gente fica mais rebelde, a gente fica mais revolucionário. Então, a gente vai poder ver ações e decisões, muitas vezes imprudentes, de grupos aquário muito radicais, tomando assim ações temerárias, inclusive, né? A própria violência pode, infelizmente, ganhar uma proporção maior, explosões. E um outro aspecto interessante que vai começar mais pela quinta-feira é que o Mercúrio vai ficar no sextil com Plutão. Mais para o início da semana, a gente pega o Mercúrio com Júpiter e Netuno, que dá essa empolgação, mas pode dar um pouco de confusão. E o Mercúrio em sextil com Plutão é um aspecto que ajuda a aprofundar, a dar discernimento.
Então, no meio desse Mercúrio com Netuno, ele vem como uma ajuda aqui, tá? Mais ou menos assim, isso está confuso. Deixa eu dar uma examinada melhor nessa história. O sextil estaria à disposição para quem quer usar. E o último aspecto favorável aqui, favorável entre aspas, né, porque é uma característica, é que a Lua começa a minguar a partir da madrugada de sexta-feira, e a Lua minguante, ela, vamos dizer assim, apazigua aquela turbulência da Lua cheia, que a gente está vendo que é uma semana turbulenta. Então, a partir da minguante, a coisa começa a diminuir, tá? De proporção. Não é algo brusco, porque a gente está vendo o céu tensionado, né? Mas existe uma redução do que quer que seja, a coisa começa a minguar. Eu fico pensando aqui na guerra também, tá? Porque o sextil tem muito a ver com colaboração. Então, já que a gente tem esse início de semana mais explosivo, mais rebelde, mais temerário, então pode ser que aconteça, mesmo porque os próprios líderes ali vão estar meio sem disposição para negociação. Os próprios líderes vão estar meio tipo assim, então tá, pá, sabe? Então, esse Mercúrio insistiu com Plutão mais ali a partir de quinta-feira, pode ser uma intervenção, um auxílio, uma colaboração de outros líderes, de outros países, de outras organizações, para tentar buscar uma conciliação, um acordo depois que a bomba estourou de uma maneira mais radical. Então e como a Vanessa falou, os nervos vão, né, começando a se assentar, se acalmar em função do começo da fase lunar minguante. Então, eu vejo essa historinha podendo ser contada nessa semana. Tem muita gente que mora lá, eu conheço gente que mora na Estônia, que é bem perto, né, ali, assim, tem um país ali no meio, mas faz fronteira com a Rússia também, e o pessoal está com muito medo do risco de bomba atômica, né? Vocês veem essa possibilidade? Eu não excluiria, não bomba atômica, mas eu não excluiria alguma coisa séria nessa semana, tá? Porque eles estão querendo atacar a usina nuclear, né? Sim. Já fizeram uma tentativa. É uma semana difícil, tá? De caos lá. E aí entra a imprudência. Eles podem fazer um ataque muito imprudente que tem uma repercussão, um resultado de muito caos, de muita rebeldia, de muita revolta. Então, pode ser um tipo de ataque assim que eles não tinham tão planejado assim as consequências ou fizeram de uma maneira atabalhoada ali que acabou gerando uma consequência bem impactante e isso pode até mudar os rumos, né? Ser algumas reviravoltas aí para depois tentar apaziguar, entrar em acordo, mas eu não descarto esse risco também não. E aí a visão é que depois dessa confusão, principalmente no início da semana, pode haver uma mobilização até de países que não estavam se envolvendo, ter aquele grande clamor, né? Assim, uma mobilização mesmo para tentar resolver a situação. É como se primeiro desse uma grande confusão e depois viesse uma boa ideia, alguma articulação, alguma coisa assim. E do lado negativo do Sol em Áries, que a gente tem o lado positivo e o negativo de qualquer posicionamento. O Sol em Áries é assim, ele não consulta ninguém. Então, do lado negativo, dá líderes que fazem o que querem. Então, é muito perigoso, não é uma coisa simples. Além disso, quando você falou, Carol, da possível intervenção ou intromissão, quadratura tem muito a ver com intromissão, com interrupção e intromissão. Pode ser que entre, sim, outros países ou haja rompimentos, né? Porque Vênus e Marte estão em Aquário, que é um signo de grupo, em termos coletivos, de blocos, de organizações, né? OTAN, União Europeia. Então, pode haver uma quebra uraniana ali de uma separação, de rompimento, entendeu? Então, né, algo nesse sentido. Dá para trás na entrada da OTAN lá, né? Ela, tipo, ok, vou...
Pode ser isso, não, né? A Ucrânia fala, não, não vamos entrar. Ou pode querer, não, agora nós vamos entrar mesmo, e aí que acirra mais ainda os ânimos. Então, não sei o que especificamente, mas uma, uma alteração de conjuntos, blocos, continentes, de grupos, de organizações, isso aí está bem propício de acontecer, né? Bem provável de acontecer nessa semana. Só comentando aqui, que eu gosto sempre de falar, se vocês forem no vídeo de previsões numerológicas para 2022, o Yubi fala exatamente, gravado em outubro de 2021, a gente lançou em dezembro, o Yubi fala que o ano 6 era um ano de grandes chances de reorganização de blocos, e a história de blocos entre países ia estar marcante. Aí a gente até falou, tem risco de guerra? Tem. Aí você até colocou que achava que o risco maior era no final do ano, ou seja, no final do ano pode ser um período tenso de novo, né? Mas Sim. que isso era um tema que ia percorrer o ano todo. Então, essas foram as previsões para esse conflito na Ucrânia que a gente tem acompanhado. E como vocês podem ver, é um céu tenso, mas as previsões elas podem também se manifestar sempre dentro de uma melhor possibilidade, digamos, dentro de uma possibilidade mais amena, no cenário que foi desenhado. Então, é isso que a gente está torcendo aqui. A gente traz a previsão até para quem está na região, quem está próximo, se preparar, se deslocar e ir para outro lugar, para quem está acompanhando, pretende fazer uma viagem para um lugar próximo ali, que também repense isso, mas o nosso desejo aqui é que dentro desse céu turbulento, as menores turbulências possíveis, como eu me falou, que a gente possa gastar de uma forma mais leve todas essas reviravoltas, que elas sejam mais amenas do que está sendo desenhado pelo céu. A gente tem um grupo de cura no Personário, em que toda segunda às 8 da noite e sexta às 8 da manhã, um grupo de terapeutas se reúne para mandar energia, cada uma com a sua técnica. Eu, por exemplo, participo mandando reiki, outras usam radiestesia, body talk, várias técnicas. A gente manda energia gratuitamente para todo mundo que se inscreve numa página do Personário, que eu coloquei aqui o link para você. Então, se você está sendo pessoalmente afetado de alguma forma por essa situação, se inscreve aqui que a gente pode mandar energia para que o melhor se desenhe para você, que você tenha tranquilidade para tomar as melhores decisões. E eu te vejo no próximo vídeo.